A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 4: Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Autor: Pedro Dong. Semana 4. Se prego a circuncisão, logo está desfeito o escândalo da cruz. Sexta-feira. Ler com oração. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Os da fé que são filhos de Abraão. Os judeus sempre se orgulharam de ser filhos de Abraão, mas infelizmente se perderam em não seguir seus passos. O principal motivo para Deus chamar Abraão foi porque no meio de uma terra cheia de idolatria, ele buscava o Deus verdadeiro. E quando Deus se revelou a ele, Abraão creu. A partir dele, Deus tinha o desejo de ter um povo que seguisse pelo mesmo caminho de fé, e assim se tornasse sua propriedade peculiar. Por isso, Paulo deixou claro: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gálatas 3:6. Abraão não foi justificado porque fez coisas boas ou porque seguiu um conjunto rígido de regras, mas porque creu. Os judeus deveriam seguir este mesmo caminho, manter um coração de simplicidade e fé. Por isso, Paulo escreveu: Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Versículo 7. Os judeus perderam sua condição de filhos de Abraão a partir do momento em que renunciaram à fé para se apegar às regras de conduta estabelecidas pela lei de Moisés. Esse foi um erro gravíssimo, pois ao permanecermos na lei, seremos expostos à maldição, uma vez que é humanamente impossível cumprir todos os seus requisitos usando nosso esforço carnal. Ainda que você fosse capaz de praticar 99% da lei, ou 1% restante faria uma pessoa maldita. Por isso, Paulo conclui: é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Versículo 11. Não pense que por sua capacidade você conseguirá agradar a Deus, ser justificado diante dele ou conseguirá fazer sua obra. Não se iluda. Deus não quer isso. Deus quer que você seja simples para crer em sua palavra. Se os judeus realmente estivessem interessados em ouvir a palavra de Deus e em cumprir o anelo de seu coração, teriam crido no Senhor Jesus assim que ouviram de Paulo esta palavra. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz "e aos descendentes", como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Gálatas 3:16. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Deus sussurrou aos judeus que seu verdadeiro alvo ao chamar Abraão era Cristo, mas eles ficaram mais interessados em fiscalizar o cumprimento das regras religiosas do que em crer nessa palavra profética sobre a vinda de Cristo. Todo aquele conjunto de regras de conduta foi dado por Deus a Moisés, muito tempo depois de Abraão. Além disso, essas regras eram temporárias. A lei foi dada para guardar o povo de Israel, mas a promessa feita a Abraão valerá por toda a eternidade. Os judeus estavam raivosos, com ódio da igreja, porque ela levava os judeus que criam no Senhor Jesus a não mais praticarem a lei de Moisés. Isso já estava previsto na Bíblia. Quando viesse a fé, a dispensação da lei teria fim, iniciando-se a dispensação da graça. Mesmo na dispensação da lei, o Deus vivo continuava a falar aos judeus por meio de seus profetas. Ainda que Deus tivesse dado os mandamentos e a lei, o povo deveria ouvir diligentemente a voz do Senhor e pôr em prática sua palavra trazida a eles pelos profetas. Mas a liderança da religião judaica se apegou a seus privilégios conseguidos e não renunciava ao poder construído para si. Sua atitude era sempre de zombar dos mensageiros que o Senhor lhes enviava. Desde o início da história do povo de Israel, Deus nunca parou de enviar seus mensageiros para falar sua palavra. Mesmo que conheçamos a Bíblia versículo por versículo, não podemos deixar de ouvir a direção que o Senhor nos passa por meio de seus profetas. Se não atentarmos para isso, corremos o risco de cair na condição desses judeus, que mesmo sendo religiosos, zombaram das palavras dos mensageiros de Deus e as desprezaram.
Nunca podemos esquecer que Deus governa a igreja pela palavra viva, jamais por letras mortas, ainda que estas sejam provenientes da Bíblia, como foi o caso da Lei de Moisés. Que o Senhor nos guarde. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.